Lá em Jonas capítulo 4, ele é muito interessante, porque Jonas, depois de ter pregado em Nínive contra a sua própria vontade, os moradores de Nínive se arrependem. E Jonas, nesse capítulo, ele vai orar a Deus. Nesse capítulo 4, ele vai falar assim: Senhor, eu não falei com o Senhor que isso iria acontecer? Que aquele povo mau, aquele povo que praticava diversas crueldades, iria se arrepender e que o Senhor iria perdoar, porque o Senhor é um Deus piedoso, é um Deus misericordioso, bondoso, longânimo. Tudo isso ele fala para Deus. E eu fico pensando nisso, que Jonas conhecia Deus. Para ele falar isso sobre Deus é porque ele conhecia Deus. Só que ainda assim, mesmo ele conhecendo a Deus, ele não se parecia com Deus. Porque a primeira coisa que a gente faz, a primeira é conhecer a Deus. A nossa primeira chamada, né, é a conhecer a Deus, né? Só que depois que a gente conhece a Deus, Deus nos chama para um outro nível, né? E o outro nível é de se parecer com Ele. Jonas, ele até sabia quem Deus era, até era usado por Deus, mas Jonas, infelizmente, não se parecia com Deus ainda. Jonas ainda não tinha a misericórdia, a bondade de Deus que ele falou que Deus tinha. E isso é algo crucial, né, na nossa vida. Não somente saber quem Deus é, não somente conhecê-lo, mas buscar se parecer com Ele todos os dias. E infelizmente, muitas das vezes nas igrejas a gente vê que tem um povo que sabe quem é Deus, conhece a Deus por querer a sua palavra, mas o seu coração, a sua mente não se parece com a mente nem um coração de Deus, porque não consegue amar aquele que precisa ser transformado, não consegue amar aquele que precisa ser transformado, precisa de uma mão estendida, não consegue fazer como Deus. Olha para os pecados, para os defeitos do homem e não consegue estender a mão assim como Deus estende. Aí a gente se pergunta o seguinte, né? E se Deus não fosse bondoso com Jonas? Se Deus não fosse misericordioso e piedoso com ele? Será que o profeta estaria ali? A gente sabe que no contexto, Jonas é engolido por um grande peixe e depende da misericórdia de Deus para poder ter a sua vida salva, né? E eu observo que a mesma misericórdia que Jonas está desfrutando, ele não é capaz de derramar na vida do outro, na vida do próximo, porque ele acredita ser melhor do que os moradores de Nínive. Só que nós precisamos não somente achar que somos melhores do que o outro. Não, todos nós, independente do tempo que nós temos com Deus, independente de sermos usados por Ele ou não, nós dependemos da misericórdia de Deus. E se a gente não conseguir ter misericórdia pelo próximo, significa que nós ainda não fomos transformados. A gente até lê a palavra de Deus, a gente sabe quem é Deus, mas a gente não se parece com Ele. Então pense nisso nesse dia, que você não somente conheça a Deus de ouvir falar, mas que se pareça com Ele todos os dias, se aproxime dEle, seja perdoador, seja aquele que estende a mão para aquele que é mau, né? Aquela pessoa má, aquela pessoa que precisa ser liberta, que precisa de uma transformação realmente na vida. Seja esse que estende a mão e que não aponte, que não destrua, mas que ajude o próximo a se levantar.